Oi, gente! Aqui é a Catarine do Educar com Sapiência e nós estamos aqui de volta para mais uma conversa. Bom, já sabemos, como vocês perceberam, que não foi na sexta-feira, né? A nossa conversa seguinte. Estamos caminhando, gente. Vai dar tudo certo, tá bom? Vamos chegar lá naquele momento, aquela fase que eu vou conseguir gravar todos os dias pela manhã, organizando as minhas rotinas e tudo mais. E por falar em rotinas, eu quero começar lendo os comentáriozinhos que vocês me mandaram, quem assistiu aqui a terceira conversa. A Érica escreveu: estou nessa fase, essa fase dos recomeços imperfeitos, né? A Rita Carrijo disse que ama as conversas para um café, que bom. A Laís escreveu assim: ah, Catarine, você precisa vir aqui na minha cidade, Arco Verde, sertão de Pernambuco. O inverno sequer se anuncia. Acho que não lhe faltaria inspiração. Um abraço. Deus sempre nos dará oportunidade de recomeçar, será assim até o grande dia. Ai, é isso mesmo, que bom. Sabe que eu não conheço nada do Nordeste? A minha família vem de Alagoas, mas eu nunca estive aí, em nenhum lugar. Nem no norte, para falar a verdade, que é onde meus pais moravam quando minha mãe ficou grávida de mim. Só conheço a parte aqui do sul e sudeste mesmo. E um pouquinho do centro-oeste, porque eu morei no Mato Grosso, né, gente? Vou lá qualquer dia em Arco Verde. Tem céu azul aí? Porque é muito calor, né, gente? O calor me deixa com pressão baixa, entendeu? A Renata escreveu assim: super me identifiquei. Quando o tempo está nublado e chuvoso, eu preciso buscar forças lá no meu interior para ter motivação para cumprir as coisas. Tenho aprendido isso, a fazer o que consigo na circunstância em que estou e não ficar esperando a circunstância estar perfeita para cumprir os propósitos que me propus a cumprir. É isso mesmo. É isso mesmo. E a Silmara, lá de Sergipe, escreveu: Catarine, como seus áudios são bênçãos. Rotina tem sido um grande desafio. Não tenho muita dificuldade em recomeçar, porém ultimamente estou me sentindo frustrada por recomeçar tantas vezes. Gente, é esse o nosso dilema, né? Como se não bastasse só isso, temos tantos outros desafios. Esposa, mãe, boa filha, vizinha prestativa, excelente serva do Senhor, mãe homeschooling, e continua. Que Deus nos ajude a melhorar. E é isso, né, gente? São muitas funções que a gente assume ao longo da nossa vida, mas certamente, quando a gente começar a focar na questão da simplicidade, que eu vou voltar depois que a gente falar aqui. Enquanto a gente fala, na verdade, sobre rotina, eu vou voltar nesse assunto. E pra gente não se deixar levar pela expectativa de ser perfeito em tudo, né? Como é que a gente mantém a perfeição mínima necessária em cada uma das áreas da nossa vida? E é isso aí, vamos falar sobre a importância de começar o nosso dia do jeito certo e reorganizar as nossas rotinas aqui. Vamos lá, então? Muito bem, então, para começar, primeira coisa que nós vamos falar aqui, que na verdade, gente, eu não lembro se eu já falei, inclusive eu vou ler um trechinho aqui que eu suspeito que eu já tenha lido, porque eu sei, como eu falo sobre rotina também no curso eu sei que eu já li esse trecho. Se eu já li, não tem problema, nós vamos ler de novo, porque esses textos clássicos, como Chesterton, que eu vou ler aqui, não tem nenhum problema a gente ouvir diversas vezes. E a vida é assim, né? A gente vai repetindo certas coisas e já faz muito tempo que eu gravei, então tudo bem a gente começar tudo de novo e ler de novo, porque o primeiro ponto que eu quero falar aqui é sobre a importância da gente encontrar prazer na rotina. Aquilo que acontece sempre igual. E isso foi uma mudança de perspectiva na minha vida, porque a gente cresceu num momento da história da humanidade, ocidental especialmente, em que a gente ouve muito falar que rotina é algo ruim. Já viu isso? Ah, temos que quebrar a rotina, ah, não podemos manter a rotina. E eu acostumei a ouvir isso. Então, rotina é uma coisa chata, uma coisa que a gente precisa evitar. Só que só depois, já de adulta,
foi que eu me encontrei, me deparei com esse pensamento de calma. A rotina é parte da vida. Aquilo que acontece sempre igual é parte de como a vida funciona. E olha como Chesterton deixou poético isso. Ele diz assim, esse texto está lá em Ortodoxia, um livro dele que é fantástico. Ele diz assim, o sol levanta-se todas as manhãs. Eu não me levanto todas as manhãs. A variação, porém, não se deve à minha atividade, mas à minha inação. Ora, para usar uma frase popular, pode ser que o sol levante-se regularmente porque nunca se cansa de levantar-se. A sua rotina pode provir não de uma falta de vitalidade, mas de uma torrente de vida. O que eu quero dizer pode ser observado, por exemplo, nas crianças, quando descobrem algum jogo ou brincadeira de que gostam muito. Uma criança balança ritmicamente as pernas devido a um excesso, não a uma ausência de vida. A criança tem uma vitalidade abundante. Elas são impetuosas e livres de espírito e, portanto, querem dizer as coisas repetidas e inalteradas. Elas sempre dizem, de novo! E o adulto faz de novo até ficar quase morto. Os adultos não são suficientemente fortes para exultarem na monotonia. Mas talvez Deus seja suficientemente forte para exultar na monotonia. É possível que Deus diga ao sol todas as manhãs, de novo, e diga à lua todas as noites, de novo. Pode ser que não seja uma necessidade automática que faz todas as margaridas iguais. Pode ser que Deus faça cada margarida separadamente e que nunca tenha cansado de fazê-las. Pode ser que Ele tenha um eterno apetite de infância, pois nós pecamos e envelhecemos, mas nosso Pai é mais jovem do que nós. Gente, isso é muito legal, né? Não é muito bonito? Eu fiquei imaginando Deus sentindo essa alegria de ver todas as margaridinhas sendo criadas da mesma forma e ele nunca se cansando disso. E a gente aqui reclamando, ai, mas todo domingo tal coisa, ai, mas todo dia tenho que fazer tal coisa. E aí, gente, vem essa exuberância de vida que o Chesterton mostra na ação criativa de Deus, nessa coisa das crianças, né? Você conta uma história legal, ou você faz uma brincadeirinha boba com a criança e ela já vem, vamos outra vez? De novo, de novo. E aí você fica, ai meu Deus, como não cansam de repetir a mesma coisa. Quer seja uma coisa boa, quer seja uma coisa ruim, né? E esse texto realmente, esse texto e um texto do Lewis, naquele livro Os Quatro Amores, ele fala sobre a questão da afinidade. Se eu não me engano, é nesse trecho. Ele fala sobre os vários tipos de amores, né? E tem um momento em que ele descreve a alegria de você estar entre pessoas com quem você se sente bem. Ele fala daquela coisa de você estar lá com a pantufa no pé, a lareira acesa, aquela sensação de que você não precisa estar fazendo nada de diferente, porque você está com aquelas pessoas com quem você se sente de forma confortável para estar naquele momento. E eu fiquei muito com essa imagem na cabeça, assim, de realmente como é bom, né? Quando a gente pode estar desfrutando aquele momento simples da vida, que não tem nada de diferente, mas que você respira assim, ai, como é bom estar aqui, me sentindo bem com a minha família ou com aqueles com quem eu tenho essa afeição, essa afinidade, que não precisa de performance, não precisa fazer de conta que está acontecendo um evento e tal. Você só tá ali desfrutando do momento, né? Então, esse é o primeiro ponto, a gente lembrar que a rotina é algo bom, é algo que faz parte da vida, e a gente não tirar fora aquele pensamento que a gente passou a vida toda, ai, rotina é algo ruim, ai, repetição é algo ruim, a gente mudar a nossa forma de ver. A gente passar a olhar para esses momentos como, que bom que eu posso desfrutar disso, que acontece todo santo dia. E se um dia deixar de acontecer, eu vou sentir falta. Eu vou lembrar com saudade. Então,
Deixa eu desfrutar desse momento enquanto ele acontece. Aí, o segundo ponto, depois que a gente já tá bom, então, rotina é algo bom, rotina é algo de Deus. Não vou ficar reclamando da rotina. Aí vem a história das rotinas matinais, né? Que é aquela ideia de que se você começa o dia bem, a tendência é assim, a forma como você começa o dia vai influenciar como você vai viver aquele dia. E por que isso é importante? Porque às vezes, gente, a gente começa o dia de forma meio largada, não sei o que eu faço agora, meu Deus, e você vai tentando sanar as urgências ali, quando você vê tal caos, porque você se perde. Já passou por essa situação? Você não sabe por onde você começa e aí você não começa por lugar nenhum. Gente, minha sexta-feira foi assim, eu não gravei o áudio porque aconteceram algumas questões aqui, de questão de saúde na família e tudo isso, e eu tinha que decidir o que eu fazia primeiro, e eu fiquei um tempão travada, indo de um lado para o outro e resolvendo coisa nenhuma. E, bom, enfim, isso tudo bem, né? Foi um caso de emergência e tudo mais, mas às vezes a gente vive assim todos os dias, porque você não organiza o início do dia e você vai vivendo assim, andando de um lado para o outro sem saber por onde começar e não começando nada, não resolvendo coisa nenhuma. Eu descobri isso como professora, o milagre, tem um livro, né, chamado O Milagre das Manhãs, e eu descobri, esse livro é mais recente, né, eu descobri isso há um tempo atrás, alguns anos atrás, com aquele livro, um livro chamado Aula Nota 10. É um livro cheio de regrinhas, assim, do dia a dia de sala de aula, e uma professora que já tinha lido falou, não, gente, isso é muito chato, é muito cheio de regrinha, assim, eu não gosto disso, eu gosto de fazer as coisas com mais liberdade e tal. Mas, gente, quando eu comecei a ler o livro, eu pensei assim, eu acho que esse negócio faz sentido, viu? Eu vou começar a tentar, porque eu sempre fui essa pessoa do improviso, né? E eu comecei a colocar em prática algumas organizações, assim, da chegada, o início do dia com as crianças. Então, eu estabeleci alguns passos. Primeiro passo devocional. A gente sempre fazia o devocional na escola com as crianças, né? Leitura bíblica e oração. E era um negócio todo confuso, assim. Teoricamente, o devocional deveria tomar entre 10 a 15 minutos. Mas às vezes demorava meia hora, porque aí as crianças vão arrumar a mochila e tirar as coisas da mochila. E vamos começar, gente, aquela coisa toda, sabe? Que o começo é uma desordem. Então, eu lembro que naquele momento de organização, eu falei, olha, a partir de agora, a gente chega, senta na carteira, pega a Bíblia e não abre mochila, não mexe em mais nada, só pega a Bíblia que nós vamos ler, começar o nosso devocional, fazer os pedidos de oração, orar e só depois de encerrar o devocional que a gente vai partir para outras coisas. Isso, gente, mudou a minha vida. Porque eu conseguia organizar o devocional mesmo em 15 minutos, porque não tinha mais aquele negócio de perder tempo com, e aquela confusão toda, e eu esqueci tal coisa, e a lição de casa, porque a gente não falava de outros assuntos. A gente focava naquilo. Terminou o devocional, eu fazia parte de agendas, porque a gente perdia muito tempo com as crianças trazendo agenda para minha mesa, eu indo olhar a agenda de cada um. E às vezes algum esquecia de me trazer. Gente, eu resolvi isso de um jeito. Nessa época eu tinha 20 alunos, que era a maior sala que eu já tinha tido, porque nessa escola, antigamente pelo menos, as salas eram pequenininhas, de no máximo 15 alunos. Então quando eu tive essa turma de 20, 21, eu fiquei super perdida, porque são 21 crianças para você organizar a vida deles, né? Então, eu resolvi da seguinte forma. Falei, a partir de hoje, terminou o devocional, vocês vão colocar a Bíblia lá no armário, na estante, e vão pegar a agenda somente. E eu vou contar até 10 para todas as agendas estarem na minha mesa. Se estiver faltando, perde ponto. Esse negócio de contar, gente, funciona muito, né? Não só com as crianças, com a gente também. Então, eu começava, agendas na minha mesa, gente, e começava 1,
2, e aí eles corriam, né, caçar agenda na mochila deles, abrir no dia certo, porque tinha isso, não era só pôr agenda, era trazer a agenda já aberto no dia e colocar em cima da minha mesa. Gente, literalmente em 10 segundos, porque às vezes não era 10 segundos mesmo, né, porque demorava um pouquinho contando, mas enquanto eu contava até 10, todas as agendas estavam arrumadinhas em cima da minha mesa. Isso era uma maravilha, porque aí nunca mais aconteceu de ter agenda que a criança esqueceu de me entregar e tinha recado importante, nem aquela confusão que demorava horas até cada um achar a sua agenda e trazer a sua agenda. Em 10 segundos a gente resolveu o assunto. Depois disso, aí eles começavam a tirar o material do dia e aí eu já anunciava também, primeira aula é tal, então vocês vão pegar tal material. Então, pode parecer bobeira, mas essas pequenas organizações de como o dia começava me ajudaram muito, muito. E aí vinha cabeçalho, né? A gente tinha uma rotininha seguida, assim. Então era devocional, depois agendas na minha mesa, depois folha de fichário em cima da mesa, lápis e borracha, depois cabeçalho, e aí vinha a atividade. Vocês não têm noção de quanto tempo eu economizei a partir daí, com questões que antes a gente demorava muito para organizar. E também, além do tempo, a questão de organização da nossa disposição mesmo, tanto a minha quanto a das crianças. Porque quando você começa de um jeito organizadinho, a tendência é você continuar nessa disposição mental de vamos produzir, vamos manter a organização. Então, isso já afasta um pouco aquela preguiça, aquele desânimo do começo do dia, sabe? Agora, até aqui tudo bem. Quando eu tinha que organizar a vida das crianças na sala de aula. Isso funcionou nos anos em que eu usei essa estratégia. O problema é quando a gente tem que organizar a nossa própria rotina. Aí é que a coisa complica, né? Porque eu sempre soube, sempre li. Gente, eu gosto muito de ler coisas que me desafiam, né, a pensar a vida de uma outra forma. Eu sempre li que as pessoas de sucesso, elas têm duas coisas, né? Elas acordam cedo e elas têm rotinas matinais bem organizadas. E aí, quando a gente ouve isso, a gente tem dois caminhos. Um deles é dizer assim, não, é que isso não é pra mim, eu sou notívaga, eu fico acordada até tarde, produzo muito à tarde e à noite, mas de manhã eu sou muito lenta. Esse é o primeiro caminho. Segundo caminho é, gente, será que então eu deveria mudar a minha rotina, já que tantas pessoas têm dito que elas se tornaram mais produtivas depois de fazer isso? E assim, eu sempre optei pelo primeiro caminho, a minha vida toda. Sempre disse assim, gente, eu não sou pessoa das manhãs, eu sou a pessoa da noite. Eu vou lavar banheiro meia-noite, porque eu tô super disposta. E eu acordo desanimada. Então é assim que minha vida funciona. Não posso acordar cedo porque não funciona e blá blá blá. Só que recentemente eu resolvi reconhecer que tudo na vida é questão de hábito. Eu dei uma lida nesse livro aí, O Milagre das Manhãs, na livraria mesmo, não comprei o livro. Fui lá e passei uma tarde dando uma lida. E uma frase dele me despertou muito a atenção, porque ele diz assim, às vezes a pessoa diz que não é da manhã, mas na verdade não é que ela não é da manhã, é que ela passou a vida toda naquele hábito de produzir mais à noite. E existe mesmo a tendência fisiológica, né? Alguns organismos têm o relógio biológico mais adaptado para amanhã, outros para a noite. Mas é só isso, é uma tendência. Você não precisa viver de acordo com a tendência do seu organismo. Isso é libertador, né, gente? Igual essa coisa do temperamento, assim, mas meu temperamento tá... Gente, temperamento é tendência, personalidade é tendência. Você pode lidar com isso e ultrapassar isso por meio de bons hábitos que você escolhe, né, no lugar dos outros. Então eu resolvi, tá bom, vamos mudar isso aí. É claro que não é fácil, né? Estamos ainda no processo. E eu acho que todo processo leva tempo. A gente desarraigar hábitos antigos leva muito tempo.
Mas eu resolvi escolher o segundo caminho. Parar de falar que não, eu sou da manhã, ou eu sou da noite, não produzo de manhã. E reorganizar a minha rotina. Agora, percebam que tudo isso é uma questão de perspectiva, né? Se a gente se acostuma a dar desculpas para determinados comportamentos nossos, a gente vai passar a vida reclamando que nossa vida está desorganizada, não consigo pôr ordem na minha rotina, ai, tá um caos aqui na minha casa e tudo mais. Então eu acho que chega uma hora na vida que a gente tem que parar de reclamar e tomar atitudes. E às vezes as atitudes envolvem mudanças de hábito que dão trabalho. Então reclamar é um hábito que é difícil, por exemplo, você tirar. Se a gente acostuma a reclamar das coisas, né? Então até isso, né, é um hábito. E eu acho que quando a gente se dispõe a determinadas mudanças e a gente se dispõe a pagar o preço por isso, inclusive dure o tempo que durar, né? Eu acho que depois a gente colhe os frutos. Então eu estou no momento assim, vou colher os frutos dessa decisão de enfrentar essa mudança de rotina. Quanto tempo vai durar eu ainda não sei. Mas o que eu vou compartilhar aqui com vocês nessa minissérie sobre rotinas é o que eu tenho aprendido lendo e vendo o que outras pessoas dizem sobre isso. E algumas estratégias para não complicar muito, porque afinal aqui nós estamos falando sobre educação, sabedoria e simplicidade, que eu acho que é o caminho. Se a gente complica muito, a gente não faz. Então, na sequência, eu vou comentar um pouquinho sobre os primeiros passos, eu acho, para essa questão de rotina matinal funcionar na nossa vida, antes até da gente começar a estabelecer o que eu vou fazer. Então, primeiro a gente falou aqui sobre a importância de olhar para a rotina com olhos bons, não ficar, ai, ó vida, ó céus, ó azar, tudo acontece do mesmo jeito. Segundo, a gente se dispor a começar as manhãs da forma certa. Então, já passei meus 20 minutos aqui falando, achei que eu ia gastar só 10 e que eu ia falar mais coisas ainda hoje, mas então na sequência eu falo, tá? Sobre o que organizar primeiro nessa questão de rotina matinal aí, tá bom? Então eu espero que vocês estejam animados. Se alguém aí já tem uma rotina matinal bem organizada, pode compartilhar com a gente nos comentários, aqui no YouTube mesmo, e contar o que você tem feito e o quanto isso tem contribuído com a sua vida, o seu dia, a você manter as coisas mais ou menos organizadas, tá bom? Então vamos lá, sempre animados, sempre dispostos, sempre em busca da sabedoria que nos faz viver melhor, para que a gente consiga educar melhor também, não só pensando em educação das crianças, nem educação dos outros, mas na nossa educação do nosso caráter, certo? Então, fiquem com Deus, até amanhã, espero. Enquanto isso, vamos pensando nas nossas rotinas matinais e o que a gente pode fazer para mantê-las funcionando. Tá bom? Até amanhã, então, se Deus quiser.